Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um capítulo do Se Junta Cast, o seu podcast de tecnologia e educação. Hoje com convidados super especiais que eu vou deixar eles se apresentarem, que é o Paulo e a Sami, e com a minha companheira de bancada aqui, a Esther. Então, estou muito empolgado para falar sobre o tema de hoje, que é como definir o orçamento do ano escolar. Então, tem muitas práticas que a gente precisa refletir, entender, como que a gente pode encantar e também continuar crescendo o projeto, pensando principalmente nessas questões financeiras. Então, a ideia é a gente debater sobre esse tema e, claro, com especialistas sobre o assunto. Então, vou deixar todo mundo se apresentar. Até fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Tô mais uma vez aqui nessa bancada muito especial junto com o Yuri. Meu nome é Esterol, sou pedagoga e faço parte também do time de educação da Se Junta. E hoje a gente vai falar sobre o orçamento escolar, que é um tema, normalmente aquele tema que as pessoas não gostam muito de falar, porque ele é delicado, né? É normalmente aquele tema que as pessoas se escondem, mas sempre tem alguém na instituição que vai ter que cuidar com muito carinho, muito afinco, né, com esse ponto. Então hoje a gente tem duas pessoas aqui, o Paulo e a Sami. Vou passar para o Paulo se apresentar, depois a Sami também se apresenta, e eles vão poder contribuir muito no dia de hoje com a nossa conversa. Paulo, fica à vontade. Legal. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar desse tema aí que é super importante. Deixa eu falar um pouquinho de mim, né? A minha formação, eu sou contador de formação, com especialização em finanças, e eu trabalhei durante 12 anos numa empresa de consultoria internacional. Então essa foi toda a minha experiência. Há uns 12 anos atrás, eu abri a minha consultoria, ela chama-se Velt Consulting, né? E a gente se especializou na reestruturação de empresas, de diversos ramos, né? Vários ramos. E aí eu tive o prazer depois de ser convidado pela Branta, uma escola bilíngue lá em Itu, para a gente poder fazer um trabalho de governança corporativa, de implantação de processos, procedimentos, e a gente já está há 4 anos trabalhando juntos, né? Foi uma parceria que deu certo, está sendo muito bom, acho que para nós, para a escola. A escola sofreu algumas mudanças importantes. Nós tivemos aí vários episódios que nos obrigaram a ser maleáveis e flexíveis e poder tomar medidas para que as coisas andassem direitinho, né? Mas é isso, eu estou aqui como consultor, e a Branta é um dos meus clientes, né? E eu tenho o prazer aqui em trabalhar e estar aqui junto com vocês também nesse bate-papo. Olá, pessoal. Meu nome é Sami, eu sou fundadora e CEO do Colégio CEAS de Campinas. Estamos aí há 21 anos na educação, nessa trajetória linda, maravilhosa, nessa missão aí de poder impactar e transformar as vidas, e esse é o meu propósito, o propósito do nosso colégio. Então, estou aqui, agradeço o convite de vocês por esse momento muito importante na vida das escolas, né? E agradeço a oportunidade de poder contribuir e também de aprender muito com cada um de vocês aí nesse momento de troca. Do lado da Se Junta, é a gente que agradece, é muito bom ter vocês aqui, especialistas, poder contar para a gente essa experiência, né? Tanto do lado empresarial, como também do lado de gestão escolar. Então tem muita coisa legal para a gente contemplar. E claro, para quem estiver escutando a gente, eu peço que já siga a página da Se Junta, deixe sua curtida também no Se Junta Cast, porque para a gente é muito importante receber esse seu feedback. E quem estiver acompanhando ao vivo, fica à vontade de mandar a pergunta surpresa, que ao final a gente vai fazer ela com certeza, vai ter o nosso resumo, então fique à vontade de participar com a gente. Então agora vamos trazer a nossa primeira pergunta sobre o tema, né? Então, Tess, se quiser fazer, fica à vontade. Obrigada. Bom, hoje o tema é como definir o orçamento do ano escolar. Então, começando pelo Paulo também, depois eu quero ouvir a Sami, para a gente começar a esquentar aqui. Legal. Paulo, o que você diria que é necessário quando a gente pensa nessa primeira definição do orçamento escolar, com a sua experiência, enfim?
O orçamento escolar, na verdade, ele é uma ferramenta importantíssima para que a gente possa, durante o ano letivo, a gente possa tomar ações e medidas, tanto como corretivas como preventivas, né? Isso tudo vale para que a escola continue com saúde financeira, possa perpetuar o seu trabalho, seu objetivo. Então, assim, o orçamento é uma peça fundamental para que a gente consiga fazer as correções de rumos durante o processo todo, né? E é um processo bastante complexo, eu acho que a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Com certeza. Sami? Sim, eu falo, é bem complexo, né? E assim, exige muito, né, de cada um de nós, e principalmente da gestão. Eu falo que é algo que você tem que olhar todos os dias, né? E no final do mês você ter aquele olhar no geral. Porque é algo que você tem que acompanhar mensalmente, e a gente usa muito o nosso DRE para isso, né? Para ver quais pontos a gente precisa melhorar. Então, assim, mensalmente a gente vem melhorando, aplicando as correções que são necessárias. Então, eu falo que é o coração da instituição, né? Se aquilo lá vai enfraquecendo, todo o resto vai enfraquecendo junto, né? Então, sem dúvida. Algo... E o orçamento é uma ferramenta dinâmica, né? Sim, sim. Como você bem falou, ele tem que ser acompanhado, ele não é uma ferramenta para você fazer e deixar ela lá simplesmente parada, ou só utilizar essa ferramenta para se definir preço de mensalidades ou coisas parecidas. Na verdade, você tem que estar acompanhando, como a Sami disse, tem que estar acompanhando constantemente para servir de base para a gente fazer as correções que são necessárias. Né? Sim. Estabelecer indicadores são extremamente importantes, né? Porque você vai diretamente naqueles indicadores, né? E você vai medindo, né, o que você vai precisar melhorar. Então, a gente tem que estabelecer indicadores também para ver aonde eu vou olhar, né? O que é mais importante nesse DRI, nessa construção, o que é mais importante eu olhar agora. Então, os indicadores, assim, é algo essencial que a gente tem que ter o hábito aí de ter esse acompanhamento. Isso. Legal. E o primeiro ponto que vocês comentaram, que é super interessante, que é sobre o DRE, né? Que é a demonstração do resultado do exercício. E queria escutar mais para vocês como que o DRE ele apoia nessas estratégias que vocês têm que realizar. E a Sami comentou muito bem que não é algo, por exemplo, estamos no final do ano, vamos olhar. E sim é uma estratégia periódica, né? Então eu queria escutar primeiro de você, Sami, como o DRE apoia e depois também Paulo. O DRE, igual eu falo, né, toda gestão, eu falei, principalmente nessa área financeira, o que faz toda a diferença é você ter um especialista, né? Mas um especialista que seja estratégico e que esteja comprometido com o resultado da instituição. Então, esse especialista, ele alimenta toda a informação do DRE, mas toda a informação mesmo, até o centavo que sai, ele precisa incluir no DRE. E no final do mês a gente faz um momento ali de mentoria mesmo, né? Então a gente senta, a gente analisa, vê o que precisa corrigir. Então, esse especialista é o que nos ajuda e muito nesse momento. E deve começar a construção dos indicadores que você mencionou. Sim. Aí é onde começa. O dashboard também é uma ferramenta incrível, porque é onde você claramente vê ali os pontos que você precisa olhar, que você precisa melhorar, e também nos ajuda bastante aí nessa tomada de decisão. O DRE, ele realmente é a base para se construir o orçamento, né? O DRE, ele vai sendo elaborado ao longo do ano, então mês a mês você faz os fechamentos e vai trazendo essas informações. Você precisa ir juntando essas informações e pegando mais algumas informações gerenciais que você tem. Então, eu acho que o primeiro ponto também é a instituição definir o objetivo dela, onde ela quer chegar e de que maneira ela quer chegar. Então, se ela tem como objetivo ter um ensino que seja um ensino que seja bom, né? Que você possa trazer aquele crescimento para os alunos, isso tudo demanda gastos.
demanda, não é gastos, investimentos. Investimento, né? Vamos chamar as coisas aqui de investimentos, né? Gasto, assim, investimentos são coisas que dão retorno para a gente. De alguma forma, eles dão retorno para a gente. E, Paulo, aproveitando a sua fala, você citou sobre definir, né, essa questão de orçamento escolar. E queria te escutar mais sobre isso, porque deve ser uma reflexão muito grande, porque quando falamos de escola, é muitas vertentes ali que a gente precisa atender e muitas situações que a gente tem que considerar. Então, quais os principais fatores que a gente tem que considerar para essa definição? Além do orçamento, que a Sami bem colocou, do DRE que a Sami bem colocou, a demonstração de resultado, a gente precisa também buscar outras informações que estão circulando em volta da escola, né? Então, a gente precisa também tabular as informações que vêm do nosso público interno. Então, nós temos diversos departamentos dentro da escola, né? O DRE, ele registra os fatos que ocorreram, isso é uma coisa. Agora, existem coisas que não são mensuráveis, às vezes, em números, e que a gente tem que levar em consideração. Sim. Uma delas é a cultura da escola. A segunda é você ouvir os departamentos, né? Então, você tem a secretaria, você tem a coordenação, você tem os professores, você tem o back-office, que é a parte administrativa. Então, é importante a gente ouvir essas pessoas, e inclusive o nosso público externo, né? Os pais. Eu estou falando pelo Branta, porque o Branta ele é uma escola aberta. Então, ela permite que os pais participem, que deem... A gente costuma fazer pesquisas, costuma entender os anseios dos pais, aonde a gente pode melhorar, o que a gente precisa fazer, não só na estrutura física, tecnológica e de recursos humanos, né? Então, a gente pegando o DRE, ouvindo o público interno nosso, ouvindo o nosso público externo, a gente começa a formar algumas coisas, algumas opiniões para a gente poder levar em consideração no orçamento. E a pesquisa, ela é uma das ferramentas também que é essencial, né? Porque igual o colégio, todo mês de junho, né? Ele faz isso com interno e externo com as famílias. E a gente deixa muito claro para as famílias que a gente precisa ouvi-los para tomadas de decisões para o próximo ano. Então, isso é muito claro. E a gente a gente também coloca metas, né? Para a gente receber a pesquisa de satisfação. Então, às vezes você chega com 70%, igual esse ano, a gente não estava conseguindo bater pelo menos 90%. Aí, o que eu fiz? Eu falei, não, vamos gerar um QR Code, colocar no portão. Enquanto a família está lá esperando a criança chegar, ela vai lá fazendo essa pesquisa de satisfação. A gente precisa ouvir a família, né? A gente precisa ouvir os nossos colaboradores e até mesmo os nossos alunos. Eles também participam aí da pesquisa, né, de satisfação. E é uma das ferramentas, assim, extremamente importante para incluir no orçamento escolar. Muito, muito legal, e eu quero levantar uma bola que o Paulo trouxe um pouco. Eu queria retomar, né, que ele falou, não vamos falar de gasto, vamos falar de investimento. Eu acho que isso é um ponto importante porque, claro, né, a escola, como também empresas, têm suas despesas e seus gastos. Mas aí foi o que você falou, que investimento dá retorno. E aí, a escola, muitas vezes, tem dados ali que é difícil mensurar, né? Como que eu sei o retorno da aprendizagem? Como que eu sei, né, o retorno do meu pedagógico? Mas eu acho que é legal vocês comentarem um pouco sobre esse retorno que você falou, Paulo, e como que vocês veem esses investimentos, né? O que é um investimento para a escola e o que é um gasto, né? Porque eu acho que isso é uma dúvida que deve pairar em muitas escolas. É verdade. Assim, tudo isso que nós falamos até agora é para a gente definir os investimentos que nós vamos ter que fazer na escola para que ela possa ser melhor, né? E para que a gente possa enfrentar financeiramente um novo ano letivo, né? Quando eu falo de gasto, é uma coisa, existem coisas que são mensuráveis, mas que estão fora do nosso controle. Então, o gasto de energia, a água, são coisas fixas que, independente de eu ter aula ou não ter aula, elas estão acontecendo, né?
E tem coisas que são os investimentos que a gente fala, como por exemplo, se eu vou fazer um investimento tecnológico, né? Como a gente está fazendo com a Sejunta, né? Essa parceria que nós temos com vocês aí é fantástica. Nós estamos fazendo um investimento. Qual é o retorno disso? Melhora no processo de aprendizado dos alunos. Então a gente está melhorando, está indo para um aprendizado mais light para os alunos, ele fixa mais as ideias, mais significativo. Então isso por isso que eu digo, isso não é um gasto, né? Por exemplo, essa parceria que nós estamos fazendo com a Sejunta, eu não considero um gasto, porque eu vou ter um retorno. E o retorno nem sempre é financeiro. Ele pode ser um retorno exatamente, né, pedagógico, enfim, que é para o core business, para o negócio da escola. E existe, né, o investimento também a longo prazo, né? Você vai ter o retorno, não agora, você vai ter o retorno lá na frente. Então, se investe hoje, mas você vai tendo retorno aos pouquinhos, né? Como no ensino-aprendizagem, por exemplo, o retorno que a gente faz na questão da tecnologia, tudo, é um retorno a longo prazo, né? Então você não vai, amanhã já vou ter esse retorno, não. O ano que vem não, é a longo prazo. Então, o maior retorno é você ver o engajamento dos alunos, né? É você ver a aprendizagem realmente sendo significativa para os alunos. Então, esse já é o maior retorno. Agora, financeiramente, é algo que a gente, né, vai ter aí a longo prazo, né? E legal que a gente pôde falar disso, porque, igual esses exemplos que você trouxe, Sami, a gente consegue constatar principalmente no desenvolvimento do projeto. Porque a partir do momento que esses professores são capacitados, os alunos têm mais projetos e a gente tem um resultado bacana. E queria te escutar sobre o início desse investimento. Porque eu imagino que tem uns gestores que estão escutando a gente e falam, nossa, mas como que eu vou colocar tecnologia no meu orçamento que para as famílias já estão com uma dificuldade de pagar? Então eu queria escutar você, Sami, e depois o Paulo também. Quais que são essas estratégias também de convencimento, já que vocês têm esse diálogo com as famílias, para que eles entendam, por exemplo, que o investimento em tecnologia é um investimento e não um gasto? Não, então, justamente, o que a gente vem fazendo, Yuri, não foi algo assim que, eu conheci a Sejunta, amei o projeto, vou aplicar. Não, né? Porque não é só um investimento na tecnologia, mas também na metodologia de ensino, né? Então foi assim, a gente teve que desconstruir tudo que estava, né, para construir um novo. E esse processo, ele vem vindo lá atrás, né, que a gente fala assim, a gente tinha um namoro com a Sejunta desde 2020, né? Então assim, a gente teve que ir trabalhando essa cultura, né, com a equipe, primeiramente, né? Você apresentar para a equipe o projeto e mostrar para eles qual é o propósito, né? E que realmente vale a pena, o quanto isso é importante para o desenvolvimento dos alunos. Então, você convencer a sua equipe, né? E fazer com que elas abracem esse propósito junto com você. E aí, a partir desse momento, tudo vai fluindo, porque a hora que você apresenta realmente o quanto isso é importante hoje para a aprendizagem dos alunos, o quanto é necessário a gente inserir a tecnologia, tudo que a gente precisa, então você já tem ali 60%, né, do projeto já pronto, né? E o restante a gente vai conquistando. Então é extremamente importante isso, né? Aí depois você leva essa cultura para as famílias, né? Mostrar o porquê é importante a gente, né, introduzir hoje, né, isso no ensino do aluno. Então, você ter essa capacidade de comunicar à família da importância, né, e a gente vai inserindo isso. Na questão financeira, é algo assim que você pode estudar muito bem, porque você reduz algo, vamos supor, no material físico, por exemplo, entendeu? Que pode ser remanejado para a implantação de um projeto, né, da tecnologia. Então, tem muitos fatores aí que a gente que nós analisamos, né, e que viram que realmente vale a pena a gente deixar algo para incluir na proposta da tecnologia.
Me Então, parece que conecta muito com a sua fala, Paulo, da cultura da escola, né? Muito mais do que, por exemplo, um projeto de tecnologia, e sim da cultura da escola, de, por exemplo, inovação, tecnologia, estar sim, sempre à Exatamente. frente. Exatamente. O sim, objetivo é esse, é a gente melhorar cada vez mais o negócio da escola, que é a parte pedagógica, né? Então, tudo que a gente puder investir nesse sentido é perfeito. é, E todo orçamento, nós temos tudo aquilo que a gente já encaixa naturalmente que vem do DRE, né? Então, você tem todos os gastos normais e todas as receitas que vêm pelo DRE, mas aquilo é uma situação estanque do que aconteceu até agora, né? Então, quando você define o orçamento, todo orçamento, ele tem eu tenho certeza que a Sami também trabalha dessa forma, você tem uma linha lá que é de investimentos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa priorizar, né? Você sabe mais ou menos o montante que você pretende investir no ano seguinte, e aí você precisa priorizar os sim, projetos, né? E aí é isso que a Sami está falando, não é simplesmente implantar alguma coisa, você tem que conquistar o teu público interno, ele precisa comprar a ideia, porque senão também você não consegue levar nada para frente, né? Mas o investimento em si, ele é uma linha importantíssima do sim. orçamento, ele sempre tem que estar lá, né? Mesmo que for pouquinho, você tem que estar sempre tendo essa reserva para o investimento. Exatamente. E aí também, depois depois de tudo isso que nós falamos, né, olha quanto ingrediente que tem um orçamento aí. Sim. Muito. A gente, precisaria de uns 8 episódios. Mas nós precisamos entender também a situação macroeconômica, né? Esse é um outro Sim. fator subjetivo que a gente tem que considerar no orçamento. Então, aqui nós falamos de coisas que são concretas, né? São Sim. mensuráveis, né? E tem os fatores, as coisas, os imponderáveis, né? Então, a gente precisa procurar pesquisar, tem que pesquisar, ver qual é a tendência da economia no próximo ano, se vai ter eleição, se não vai ter eleição, se tem guerra, se tem Covid, se tem... Porque tudo isso impacta, né? Tudo isso impacta. E não dá para a gente adivinhar. Eu não sei o que vai ter no ano que vem. Agora temos o conflito de Israel, que está aí. Eu não sei o que nós teremos no ano que vem, mas nós precisamos deixar uma margem. A gente precisa criar o orçamento A, B e C, né? Seria o pessimista, o realista e o otimista. Né? Exatamente. Para a gente saber e ter flexibilidade e tempo para poder reagir. Senão você faz um orçamento engessado, sem nenhuma margem de erro, né? É como a gente faz na eleição, né? Para mais ou para menos. Sim. A gente tem que trabalhar dessa forma, porque se de repente acontece algum fator imponderável, você tem alternativas no meio do processo, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E me parece também, queria até escutar mais vocês, que o mercado mudou muito em poucos anos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega anos de 2018, 2019, eu sinto que o mercado estava mais aberto a investimento, os preços estavam melhores, aí a gente passou por uma pandemia, que por mais que tenha um desenvolvimento de tecnologia, esse período que hoje a gente enfrenta, o pós-pandemia, as pessoas estão muito mais conservadoras em questão de investimento, até pelas mudanças também de preço. E o quanto que isso impacta também numa questão orçamentária? Isso, assim, desde a época da pandemia, a Sami até já comentou isso aqui com a gente, nada voltou ao normal, assim. A gente está num As período... coisas começaram a normalizar, mas não é como eram antigamente. Então, a sociedade mudou, né? A sociedade mudou. Então, o reflexo disso aconteceu já no orçamento do ano passado, do ano retrasado, e vai acontecer ainda, tem reflexos da Covid, né, nos próximos anos aí. Mas é uma coisa que a gente tem que prever e tem que fazer como eu falei, tem que ter essa margem de erro, né, para a gente poder ter maleabilidade, porque assim, mudar um orçamento, a gente podia fazer a analogia aqui como mudar um transatlântico, mudar o rumo de um transatlântico. Você começa a virar o leme, ele demora uma eternidade para ele poder fazer aquela curva, para não bater lá no iceberg.
Então, como a Sami falou, a gente tem que acompanhar o orçamento sempre, né? Mensalmente, tem que estar olhando. O orçamento é uma peça dinâmica. Ele pode mudar, não é porque eu fiz o orçamento desse jeito que ele tem que ser assim. Então, esse estudo que a Sami bem comentou, ele faz com que a gente modifique o orçamento, adapte o orçamento ao momento que nós estamos vivendo, né? Então, ele é uma peça dinâmica. E aí, dessa forma, a gente consegue errar menos, né? Porque se você pedir para 10 pessoas fazerem um orçamento de uma determinada escola, do Branta, ou Do SES também. do SES também, você vai ter 10 orçamentos diferentes. Porque você tem fatores, como eu disse, que são mensuráveis e tem coisas que são subjetivas, né? No teu orçamento você tem que definir premissas. Então, assim, tem muita coisa que vai da experiência da escola, né? E também nesse período de pós-pandemia, eu acredito que as escolas também, igual no caso do SES, a gente ficou muito mais atento em questão a essas questões orçamentais e principalmente no ticket médio, né? Sim. Então, antes, lá em 2018, 2019, meu ticket médio era 1. Né? Eu atendia um público, né? Hoje o nosso ticket médio ele tá bem maior, entendeu? Tá para um público bem, a gente está atendendo um outro perfil de cliente, até porque mesmo com um ticket médio maior, hoje a gente tem assim uma inadimplência quase que 0. Diferente lá atrás que a gente tinha um ticket médio menor. Isso. E com uma inadimplência ali que chegava a bater até 15%, entendeu? E detalhe, né, uma observação importante, porque o ticket médio está maior, porque, por exemplo, acompanham índices IPCA, entre outros índices que a gente tem, e não necessariamente isso quer dizer lucro, pelo contrário, é um cenário que eu vejo que muitas escolas enfrentam, é que o ticket está maior, e muito por questão de sobrevivência. Sim, e também pelos investimentos, né? Sim. Então, a escola investiu muito. Como eu falei anteriormente, né? Não só na estrutura tecnológica, mas também nos colaboradores. Então, hoje, as contratações hoje, elas são muito mais rigorosas do que antes, passam por treinamentos. Então, assim, é uma outra realidade também. Hoje, você olhar para o cenário hoje do SEAS e olhar para o cenário lá de 2018, 2019, é totalmente diferente. Então, a gente teve uma evolução muito grande nessa questão, né? E, então, assim, onde também o ticket médio, ele influenciou bastante depois aí dessa pandemia, né? E você trouxe um tema que é a inadimplência, né? Eu acho que esse é um tema que muitas escolas, falando de orçamento, elas sofrem com isso, né? E aí eu queria escutar vocês. Quais estratégias vocês têm hoje para tentar diminuir essa taxa de inadimplência, né? E também fazer com que isso não tenha um impacto tão grande dentro do orçamento do ano? Então, o que a gente vem fazendo é realmente mudando totalmente a nossa entrega, começando pela entrega, né? Legal. Começando pela entrega, então assim, o nosso trabalho, ele é muito mais intenso do que era anteriormente. Também a equipe, né? A equipe de gestão, a equipe dos colaboradores, esses treinamentos, né? O atendimento que a gente faz para o cliente, para as famílias, para o aluno, é um atendimento diferenciado. Então, isso também impacta bastante. Legal. Porque o que a gente sente hoje, vamos supor, a gente tem uma data de vencimento, todo dia 10. Só que quando chega lá dia 1º, dia 2, a gente tem ali 50% já das parcelas pagas. No 5º dia útil, já bate ali uns 80%, 90%. Você entendeu? E no dia 10 mesmo, é só o restante que falta. Às vezes fica aí alguns clientes, 1 ou 2 ou 3, às vezes que precisa alterar por uma emergência, precisa fazer uma alteração na data do vencimento. Então, tem um histórico muito pontual, porque não a escola, né, atender essa família no momento que elas precisam. Então a gente altera ali. Né? O que acontece, mas sempre dentro do mês. Então, assim, a gente fecha assim o mês com uma inadimplência muito baixa, você entendeu? Ela não bate 1%, você entendeu? Então, isso é muito gratificante e o impacto maior nisso é na entrega.
é na entrega, a gente sente muito claro isso que é na entrega. Eu quero ouvir o Paulo, mas é legal que se conecta com o que a gente estava conversando do que é investimento, né? Porque isso é um investimento que tem um impacto financeiro de você ter menos inadimplência e, entre aspas, o retorno não financeiro de você ter uma entrega de mais qualidade, né? Mas, Paulo, também queria te escutar da sua experiência. É exatamente isso. A percepção que eu tenho lá na escola também, lá no Branta, é muito parecida com a Sami, ou seja, a inadimplência não é significativa no nosso caso. Legal. Mas a gente tem essas mesmas ferramentas que a Sami comentou, que é a abertura exatamente com os pais. Então, a escola procura entender os problemas que eventualmente, os problemas pontuais que as famílias podem ter, e a gente procura ajudar nesse sentido, né? Legal. Então, a escola é aberta, a gente conversa, como a Sami falou, às vezes precisa de uma prorrogação, tá bom, você precisa de uma prorrogação, porque podemos ajudar em alguma coisa, enfim. Isso traz a pessoa junto, ele se sente abraçado pela escola, né? Quando ele se sente abraçado pela escola, esses problemas diminuem. Então, assim, lá a gente trabalha dessa forma, a gente consegue ouvir os problemas das pessoas, e isso foi um aprendizado muito grande que veio para a gente, principalmente em função da pandemia. Sim. Porque na pandemia a gente teve que individualizar, quer dizer, não adianta você criar regras. Vou criar uma regra de cobrança aqui, esquece. Não é isso que vai te diminuir a inadimplência. O que vai diminuir a inadimplência, além da entrega, como a Sami bem falou, né, você está entregando um produto que satisfaz o teu cliente. Atende as expectativas, atende as necessidades e tudo mais. E quando você ouve as pessoas, então isso tudo se torna muito mais fácil. Então a inadimplência realmente, ela não é representativa também no nosso caso, exatamente por conta disso tudo que nós fizemos. Na época da pandemia, nós tivemos que individualizar os problemas, né? Então, mais uma vez, como a escola é uma escola aberta, a gente nós ouvimos as famílias individualmente, entendemos a situação de cada um, porque todos nós passamos por problemas, né? Todos nós. Acho que todos nós fomos afetados nessa pandemia, e de maneiras diferentes. Então, teve gente que teve o salário reduzido, teve gente que perdeu o emprego, teve gente que mudou de cidade, enfim, ocorreram várias situações. E a gente procurou individualizar todos esses problemas, ouvir as famílias e tentar soluções em conjunto com eles. Então, com isso também, a gente conseguiu reter essas pessoas, né? Não só no lado da escola, mas no lado da família também. Um lado empático. Se ele está investindo na educação do filho dele e ele está gostando daquele investimento que ele está fazendo, por que perder, né? Então, assim, não vamos só olhar do lado da escola, mas do lado da família também. Que bacana. É um amparo, né, Paula? Amparar as famílias ali na necessidade, ali no momento. Até porque você tem o histórico, né, das famílias, e você tem o histórico de pontualidade. De repente, numa situação, acontece, eu não vou conseguir, ou preciso parcelar. Então, tudo é uma questão negociável, né? Então, assim, vai muito do perfil do cliente, né? Então, isso impacta bastante. E uma palavra que apareceu bastante na fala de vocês é principalmente isso da escuta, né? Ouvir os departamentos, ouvir as famílias, os professores. E aí queria também trazer para essa vertente pensando nos professores. A gente sabe que existem demandas muito diferentes, né? Dando exemplos, professores de educação física têm demandas ali de materiais que são totalmente diferentes de um professor de artes, por exemplo. E como que vocês, pensando desse lado financeiro, trazem essa escuta ativa desses profissionais, porque com certeza eles pensam em materiais relevantes para a construção ali do currículo, mas ao mesmo tempo tendo essa responsabilidade financeira de entender professor, eu consigo trazer isso e esse talvez vai ficar para outro momento. Então, como fazer o professor ser pertencente desse papel também,
mas ao mesmo tempo ter essa responsabilidade financeira. Queria te escutar primeiro. E uma observação só, um parênteses, é que muitas vezes até essas requisições acontecem de surpresa também, né? Exatamente. Por isso que o planejamento pedagógico, ele é extremamente importante, principalmente para esses eventos. Então, assim, o colégio, ele já faz com toda a equipe tudo que ele vai fazer de eventos, tudo que o professor vai precisar, né? Então, a gente tem os eventos já planejados ali do ano todo, e de cada evento, o que o professor precisa, né? Então, assim, a gente já tem isso como base. E é claro que surge aí uma necessidade de algum material, alguma coisa a mais. Então, por isso a gente tem sempre aquela reservinha de caixa, né? Falou que é na reservinha, a gente fala da caixa, né? Da caixinha, né? Vamos ver se tem na caixinha para poder te atender, né? Então, a gente faz muito essas brincadeiras. Só que tem muita coisa que, às vezes, o professor, ele pede, mas a gente sentando, a gente pode analisar e ver que algo também, que não tem um custo tão alto, pode atender ali a necessidade dele e vai também deixar o trabalho dele lindo, maravilhoso, como realmente ele quer. Então, tudo a gente faz uma análise. O professor pediu, vamos lá comprar. Não, mas para quê? Né? Você precisa... Algo pode substituir, porque a gente fica nesse processo de otimizar os custos o ano todo, né? Sim. O ano todo. Um trabalho constante. Então é uma cultura da escola isso, né? Até mesmo na questão de, o Paulo tinha comentado da energia, né? A gente tem lá até com os alunos essa conscientização, que a gente tem o líder da luz, né? Então, assim, os professores, eles dividem lá os alunos, então cada aluno é líder de algo, então tem um líder da luz. Então saiu da sala, apaga a luz. Legal. Então a gente já traz essa cultura para todos, né, os colaboradores, os alunos, porque a gente está nesse processo de otimização desde sempre, né? E agora mais ainda depois desse período pós-pandemia. Então tudo a gente senta, analisa, vê algo que pode substituir, mas não, então vamos lá para a caixinha, né? Então vamos usar da caixinha, que é a reservinha que a gente sempre tem para atender realmente essas demandas. O importante é ter com os professores, como você questionou, é ter o canal aberto, né? Porque o professor e o coordenador, eles é que estão na frente de batalha, eles é que estão sentindo as necessidades e podem dar subsídio para a gente no que a gente tem que investir. Esse é um canal que está aberto sempre, né? Você tem que estar sempre ouvindo, sempre escutando, e às vezes vem uma demanda significativa, né? Às vezes eles pedem algo significativo, como a Sami falou, e aí você tem que olhar naquela tua linha do orçamento, dos investimentos, e saber e priorizar, né? E aí vamos ver se podemos fazer esse investimento que está sendo necessário, qual o retorno que ele vai ter. Mais uma vez, não é retorno só financeiro, né? Qual o retorno que isso vai dar, né? Na questão pedagógica, enfim. E priorizar. E acho que é bacana você compartilhar também aqui no nosso podcast, você contou esse case, né, do Branta, que é das placas de energia, porque é muito bacana porque une essa questão orçamentária, mas também o principal, que é o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Então, eu queria que você compartilhasse. Então, no ano passado, nós começamos um estudo, no início do ano passado, sobre energia solar. Então, fizemos muita pesquisa, né? Estudamos várias possibilidades de se fazer isso, e o tal do retorno do investimento, né? Eu vou ter um gasto agora, e de que forma que isso vai retornar para mim, né? Esse aí é uma redução de gasto mesmo, né? É um investimento que eu estou fazendo, cujo retorno será a redução do gasto com energia elétrica. Qual o outro ganho que eu vou ter? É que eu estou ensinando para os meus alunos tudo aquilo que é relativo ao meio ambiente. Então, assim, a escola pratica isso. Então, olha, a escola está fazendo isso, fez esse investimento, né? Nós fizemos todo um estudo em cima disso, fizemos esse investimento tem um prazo de retorno para a gente, nós estamos acompanhando, está lá no meu orçamento desde o ano passado, está sendo acompanhado e está dando o retorno que a gente estava imaginando. Que bacana. Inclusive a Sami, depois, se quiser conversar um pouquinho disso, a gente
pesquisou bastante. Então, é um negócio que não só o retorno em investimento, mas o retorno em ESG, né? E imagino que esse estudo deve ter perspectivas, por exemplo, teve um passo zero, né, que foi nos anos anteriores, mas imagino que também tem um de curto, médio e longo prazo, que eu imagino de placas de energia, né, vão decorrer dos anos aí 24, 25, 26. Isso. Esse estudo é um pouquinho complexo. As placas de energia, na verdade, você faz um investimento e elas, ao longo do tempo, elas vão perdendo a capacidade de gerar energia, mas isso é natural. Então, tudo isso a gente tem que considerar nesse estudo. Tem que considerar. Né? Então, uma placa de energia, por exemplo, um equipamento desse, ele pode te dar retorno durante 25, 30 anos. É a vida útil dele, né? Então, você tem que considerar que no 30º ano, ele vai estar gerando só 80% da capacidade que ele, quando era novo, ele tinha, né? Então, tudo isso você tem que mensurar em números, para você poder calcular o retorno do investimento, né? Nossa, e não deve ser uma tarefa simples, né? Porque a gente está falando de grandes valores, né? Grandes valores. E aí, até falando de grandes valores, a gente até falou que a gente muitas vezes tem retornos no longo prazo, né? Uma coisa que eu acho que a escola tem a favor é que a escola, ela é cíclica anualmente, né? Então, todo ano você tem um mês de rematrícula, todo ano você tem um mês de férias, Isso. todo ano... e aí eu queria que vocês comentassem um pouco como que a gente trabalha, né? Como que esse ciclo anual, né? Que, obviamente, cada escola tem seu calendário, mas tem eventos ali que acontecem anualmente, como que isso ajuda na organização financeira, né? Como que eu sei, por exemplo, no final do ano tem matrícula, eu tenho talvez uma caixinha maior, e aí talvez no começo do ano essa caixinha seja menor. Então, como que esse ciclo mesmo ajuda nessas projeções, como o Yuri falou, no curto e no longo prazo? Quando a gente define o orçamento, a gente define o orçamento anual, né? Mas você falou bem, as entradas não ocorrem exatamente de uma maneira uniforme. Uhum. Então você tem períodos, você tem sazonalidades dentro da escola, onde você tem períodos que você recebe um pouco mais, época de matrícula, agora nós fizemos a promoção de rematrícula do ano seguinte, então a gente facilitou para os pais que já têm alunos lá, para fazer essa renovação da matrícula de uma maneira com algumas vantagens, né? Então, isso tudo afeta o teu caixa. Então, você sabe o período onde você tem um pouco mais, um pouco menos, e aí, o que eu vou fazer ao longo dos meses é uma gestão, assim, é gestão diária, né? Então, a gente tem que ir vendo e tem que... Porque eu num dado momento, eu posso ter uma entrada baixa, uma saída um pouco maior, e no mês seguinte ou no outro mês eu ter a compensação disso, né? Isso não acontece, realmente não acontece linear. Então você tem que olhar por dia, mas não significa que todo dia você vai estar no verde. Pode ser que você, entre aspas, você falou esse acompanhamento diário, mas é isso, assim, você tem que considerar todo o período de entrada e saída do ano, né? Sim. Isso. Esse acompanhamento é constante. E o que ajuda bastante nesse período aí, né, que é de matrículas, de rematrículas, é você estabelecer metas, né? Então, eu preciso ter tantos por cento de rematrícula, eu preciso ter tantos por cento de matrícula para me deixar com caixa saudável aí para o próximo ano. Que é o ponto de equilíbrio da escola. Que é o ponto de equilíbrio, né? Então, é extremamente importante. Aí você vai trabalhar em cima dessas metas, né? Então, por que eu não estou batendo? Falta quantos por cento? Então, é uma demanda aí nesse período bem grande por conta disso. Então, estabelecer metas é extremamente importante. Você sabe que se você não atingir aquelas metas, pode ter ali um déficit no próximo ano aí nessas questões. Então, aí você vai ter que buscar, você vai ter que ser estratégico em outras ações para suprir, né, esses valores aí que não vai entrar com base na meta que você estabelece. Então, a gente trabalha muito em cima de metas também. Nossa, e legal escutar vocês, né, porque, por exemplo, né, eu sou pedagogo, então tá sendo um bate-papo que eu tô conseguindo aprender bastante. E um dos pontos que o Paulo trouxe foi essa questão de, por exemplo, da experiência que ele tem também na parte empresarial, a Sami também. E aí,
é uma pergunta quase que mais por curiosidade, mas entender primeiro do Paulo as diferenças ou similaridades que você acaba percebendo, porque no dia a dia tem muitos comentários de que escola é totalmente diferente de empresa, e quando a gente fala de cálculo do retorno de investimento, DRE, são coisas importantes em todos os aspectos, empresa, escola. Então, eu queria discutir dessas diferenças e similaridades que vocês sentem entre empresa e escola. Independente do segmento da empresa ou da escola, seja lá o que for, essas ferramentas são fundamentais e existem em qualquer tipo de situação, devem existir em qualquer tipo de situação. Então, o DRE, o orçamento, o acompanhamento do orçamento, tudo isso tem que ser feito em qualquer ramo que você esteja atuando. No entanto, ao longo desse processo, você tem que acompanhar tudo. Os indicadores, no caso, né, Paulo? Porque os indicadores, as tendências, daquilo que está ocorrendo. Os indicadores, por exemplo, os indicadores financeiros, que são os índices de desempenho econômicos, sim, né? Sim. Esse é outro fator que você tem que levar em consideração no orçamento. Só que assim, a gente precisa, como é uma escola, né? Então não adianta eu pegar, por exemplo, um índice, fazer uma projeção e aplicar um índice do mercado. A inflação está sendo tanto, então eu vou aplicar aquele índice e usar ele como base no meu orçamento. Não é a realidade da tua escola, como não é a realidade de um outro segmento. Era isso que eu queria colocar. Não é a mesma realidade. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. A gente, lá para definir o preço, por exemplo, da mensalidade, nós levamos em consideração tudo em relação ao orçamento e fazemos um cálculo da inflação interna da escola. Então, eu não aplico um índice do governo, mercado, porque ele não reflete a realidade daquela escola ou daquela empresa, seja lá daquilo que eu estou fazendo. E posso dar alguns exemplos aqui. A alimentação, ela tem um comportamento de aumento, né? O salário e os benefícios da folha de pagamento, que são extremamente representativos na escola, tem uma outra forma de reajuste. Então, quando a gente pega o DRE, a gente segrega por grupos importantes, significativos de despesa. A gente faz uma curva ABC, pega aquilo que é mais importante e, bom, como que este grupo de despesa ele se comporta. Então, não é pelo que o governo está divulgando de o índice, o índice é X%. Pode não ser minha realidade. Então, a minha folha de pagamento, ela é baseada nas decisões de sindicato, enfim, é um outro índice. Então, eu pego aquele grupo e considero o quanto que aquele grupo representa no total das despesas e pondero isso com o índice de reajuste de salários. Então, essa é uma conta. Aí eu vou para um segundo grupo, alimentação, por exemplo. Aí eu busco usar no mercado, eu busco pegar do mercado algum índice cuja composição da cesta desse índice represente a variação da alimentação. Então eu pego aquele segundo grupo, faço a ponderação quanto aquele segundo grupo de alimentação representa do total e aplico esse índice que reflete realmente a variação da alimentação. E assim a gente vai fazendo com os principais grupos. No final, com essa ponderação, a gente chega na inflação interna da escola. Então, aí eu vou chegar num índice, que não é o índice que o governo falou, mas é o meu, da realidade da escola. Esse índice é o que vai servir de base para a gente poder fazer o reajuste da mensalidade e levar em consideração como a receita do orçamento do ano seguinte. Então, eu pego a mensalidade do ano passado, aplico por esse índice, essa inflação interna da escola, e determino quanto vai ser o meu faturamento no ano seguinte. E considero se vai ter algum crescimento a mais do que na quantidade de alunos, enfim, esse tipo de coisa. Mas é muito personalizado.
Agora, respondendo objetivamente a tua questão, é o mesmo processo. Tanto faz você fazer isso numa indústria, numa escola, você tem que levar em consideração aquilo que é representativo para aquele segmento. Então, é muito particular. E qual que é o negócio central de cada negócio, né? O objetivo principal da escola vai ser diferente da indústria. Exatamente. E isso vai impactar no orçamento, né? Exatamente. É a responsabilidade, né, financeira. Sim, igual o dissídio, por exemplo, né? O dissídio da escola, ele é diferente da indústria, por exemplo, né? Exatamente. Então, tem como você pegar a base do mercado em si. Mas ele existe, né? Mas ele existe. Mas também tem estudos também que é sobre o segmento escolar, né? Então, assim, a base do mercado do segmento escolar. Então, tem uma base lá, um índice, esse ano, por exemplo, foi de 12% a 15%, né, Paulo? Isso. E a gente conseguiu aí, com base em todas essas análises, tudo, chegar ali a 8%, 9%, Isso. entendeu? Mas foi muito, muito estudo mesmo para a gente conseguir chegar nesse número, tá? Muito estudo alinhado com muitas metas. Né, envolvendo toda a equipe interna aí para a gente, né, ter aí esse controle. Quando a gente monta o orçamento, ele vai nos levar para um valor de mensalidade X. Que, na verdade, o que a gente procura fazer é que depois que esse orçamento está feito, depois que esse preço está definido, o que nós podemos fazer, ainda elaborando o orçamento, o que nós podemos fazer para derrubar isso? Então, eu tenho que voltar um pouco para trás, depois que o orçamento está feito, eu tenho que voltar um pouco para trás e rever tudo. Então, olha, aquele investimento que nós pensamos em fazer, vamos trocar, vamos fazer outra coisa. Eu tenho que fazer trocas entre o que já está posto, né? Tem que fazer trocas para você não sacrificar o valor final. O próprio ROI, né? Que o próprio ROI. Exatamente. Retorno do investimento. Então, a gente tem que voltar e ver aquilo que a gente pode fazer para melhorar, para reduzir as despesas e a gente não onerar tanto no orçamento nosso, né? Legal. Até foi comentado sobre o ROI e até queria te escutar sobre essa perspectiva, Sami, porque existem estudos, né, até um da Foster que fala sobre esses cálculos do retorno sobre um determinado investimento e é um olhar que a gente tem que ter, porque agora, né, no nosso bate-papo a gente entendeu sobre essas similaridades entre empresa e escola. Então, por exemplo, né, com o do ROI, a gente pode utilizar para a gente entender uma determinada tecnologia que a gente quer investir, que foi uma das pautas que apareceu aqui. E como que a gente consegue, queria te escutar mais, pensando nessa perspectiva de entender, por exemplo, a adoção do iPad é importante para mim, por causa disso. Como que um cálculo financeiro também consegue apoiar e a partir daí ter as discussões pedagógicas, como por exemplo do ROI? Então, como eu falei, né, primeiramente a gente tem que acreditar, né, no nosso propósito, né? Qual é o meu propósito como gestora, né? É oferecer um ensino diferenciado, uma metodologia, né, diferenciada para os meus alunos que realmente vai fazer a diferença na vida deles. Então, fazer o mesmo de tudo, para mim, eu já prefiro não fazer. Entendeu? E eu sei o quanto inserir a tecnologia na aprendizagem do meu aluno é importante para a vida dele. Se hoje a gente fala que tecnologia é importante, imagina para os próximos anos. Daqui 5, 10 anos, que é o período que o meu aluno vai estar ali entrando no mercado de trabalho. Né? Então eu acredito nesse projeto. A partir do momento que você acredita, você vai buscar, né? Você vai buscar estratégias para você conseguir implantar esse projeto, entendeu? E foi como eu falei anteriormente, fazer com que todos acreditem, principalmente os colaboradores, os professores e depois a família, ver o quanto realmente isso é importante. Então, se a gente fala que a gente está preparando o nosso aluno para o futuro, que futuro é esse que não está envolvido com tecnologia, você entendeu? Então, se hoje, olha aqui, a bancada está com
né? Cheio de computadores aqui, né? Imagina os próximos anos. Então é isso que a gente tem que acreditar, e a partir do momento que você acredita no seu projeto, você busca um investimento, você consegue agregar isso, né? E fazer as coisas acontecerem. Então, assim, a gente faz um cálculo muito intenso com base nisso. Como eu falei, não foi de um ano para o outro, foram 2 anos, né, estudando, buscando, né, e colocando lá o que eu precisava fazer para conseguir fazer esse investimento, porque era um investimento que eu ia fazer ali naquele momento e eu ia receber lá na frente, né? Então foram 2 anos de estudo aí para investir nesse projeto. Né? Então foi muito importante e está sendo assim muito gratificante, e o coração enche, né? Porque eu não sou técnica, né? Em números, tá? Mas assim, eu falo assim na parte como ver o resultado do aluno, então isso é muito gratificante. Para mim, já paga todo o investimento, né? Um técnico não vai falar isso, né? Não, mas assim, é claro, né? A gente tem que olhar para os números, tal, né? Ser bem analítico, né? Para isso, por isso que a gente precisou de um período aí grande para acrescentar esse projeto, mas assim, só de você ver o retorno que isso dá com o aluno já enche o coração, e assim, para mim valeu todo o investimento. Mas o ROI ele vem e é incrível. Também eu falo que acaba influenciando na questão do ticket médio também e no perfil de cliente que você vai atraindo para a sua instituição. Né? E, consequentemente, na inadimplência, na retenção, várias coisas, né? Tudo isso. O retorno financeiro, ele não é esse investimento, como a Sami está falando, às vezes você faz um investimento, não é para ter o retorno financeiro imediato. Você está investindo no negócio da escola, no core business dela, que é ter um ensino de qualidade, né, atender às necessidades, anseios dos alunos, formar caráteres. Isso acaba depois, lá na frente, isso acaba financeiramente, você acaba tendo retorno. Sim. Você precisa primeiro investir no teu negócio, acreditar no teu negócio, fazer a coisa acontecer, que o retorno financeiro no DRE do futuro, ele vai aparecer. Vai. Então, se você trabalhar com qualidade, certamente você vai ter um retorno financeiro. Me parece que é uma bola de neve do bem, vamos dizer assim, porque tem essa, claro, primeiro uma responsabilidade financeira, aí vocês, por exemplo, da tecnologia, vocês entendem qual a melhor tecnologia, sei que a escola de vocês utiliza o iPad. Então, a partir daí, tem a capacitação dos professores, a partir daí tem os projetos dos alunos, e a partir daí tem o encantamento das famílias. Então, é como que uma coisa vai alimentando a outra. É um moto contínuo isso. Você vai fazendo o processo todo e ele acaba retornando. O retorno financeiro acaba acontecendo com o investimento que você fez tecnológico. E o bacana também é você ver o engajamento da equipe, né? Dos professores, a motivação deles, né? Então, assim, isso muito também importa para o orçamento, claro, né? Que importa, é claro. Porque você ter os professores ali motivados, né? Engajados ali com o projeto, poxa, isso para mim impacta muito no orçamento, né? Porque um professor engajado, ele estimula os alunos, entendeu? Ele é um multiplicador, né? É multiplicador, então ele vai fazer daquele ambiente, né, estimulador. Então, assim, influencia muito no nosso orçamento. Ótimo. E, gente, não parece, mas chegamos à parte final do nosso podcast. Nossa! Então, um papo muito bacana aqui. Ô, Paula, me fala a verdade. Só falando no comecinho, né? Eu falei, precisava de uns 8 podcasts desses pra gente esgotar o assunto. Esgotar o assunto, é verdade. Quero ver o pessoal nos comentários, viu? O pessoal pedindo, a gente marca mais com o maior prazer, porque pra mim foi ótimo. Imagino que para você também, né, Té? Com certeza, assim, eu acho que para quem estiver escutando a gente, acho que foi um momento de muitos insights. Claro que, como vocês falaram, definir um orçamento ele é muito complexo, tem muitas variáveis, mas eu acho que a nossa bate-papo ofereceu muitas ideias para as pessoas começarem a fazer isso de um jeito mais otimizado, de um jeito mais regular, organizado. Então, para mim, eu aprendi muito hoje também. Legal. Mas tem a parte aí que a gente sabe que nosso público gosta, que é da pergunta surpresa.
Então a pergunta surpresa, tá? A gente faz para vocês e depois a gente tem a parte do resumo e depois vocês respondem. Vocês podem pensar um pouquinho, então. Tem um tempinho. Então a pergunta da vez é: qual recurso ou software te ajuda no dia a dia na organização do orçamento da escola? Então o material ou software pode ser mais de um, tá? Só para a gente entender como que apoia vocês nessa organização de orçamento. Vocês citaram alguns, né, como os DREs, os indicadores, o ROI, mas se tiver também alguma dica de software ou material, tenho certeza que o pessoal vai adorar. Então, enquanto vocês vão pensando, aí, fica à vontade de trazer o resumo do nosso bate-papo. Pô, nossa, hoje foi bastante coisa, eu fui até, assim, recapitulando um pouco do que a gente conversou. Então, lá no começo, o Paulo já cantou a bola. Na primeira pergunta, ele falou, a gente vai conversar muita coisa hoje. A gente conversou, né? E lá no começo a gente falou um pouco da cultura. Foi um assunto que foi permeando, né? Da importância da cultura da escola. Na verdade, até agora a gente estava falando disso, né? Que, por exemplo, um professor motivado vai criar uma cultura e que a cultura também faz o ambiente ser um ambiente em que o ensino-aprendizagem acontece de forma significativa. A gente falou sobre o que é gasto, o que é investimento, né? Que tem que ter um valor separado para investimento e que nem todo gasto, às vezes, que as pessoas acham é gasto, muitas vezes vai trazer um retorno, e a gente conversou sobre esse retorno, né? Às vezes vai ter o retorno financeiro, mas o retorno também que não é financeiro, que a Sami também trouxe agora, né? Às vezes o retorno de uma aprendizagem mais significativa, uma família que tá comprando a ideia da escola, acreditando, isso é retorno também, né? A gente falou muito sobre as famílias, a gente falou sobre o período pandêmico que teve um impacto muito grande, e que eu achei muito legal o relato de vocês, que sem a escuta, talvez o pós-pandemia de vocês não fosse o que é hoje. Vocês falaram da inadimplência, e mostra a importância da escuta, né? Uma vez um outro parceiro nosso que também trabalha com orçamento, ele falou que quem cuida de orçamento tem que saber escutar. E eu acho que vocês fizeram, né, mostraram que isso é muito importante, né? A gente falou disso. A gente também falou sobre essa questão da sazonalidade. Então, tem que saber trabalhar com o calendário da escola. Vão ter momentos de mais entrada, momentos de mais saída. Conseguir ter a flexibilidade. E escutar os professores, porque vão ter demandas e vai precisar organizar o planejamento pedagógico, né? Entender o que o professor precisa de material, o que dá para otimizar, o que dá para trocar. E o Paulo trouxe muito isso, né? Que vai ter o orçamento, só que você vai ter que fazer trocas para conseguir chegar em algo que, como ele falou, tem a inflação da escola, então algo que acompanhe isso e que esteja dentro do previsto. E a gente falou muito sobre os índices, também sobre ROI, sobre o DRE, sobre a escola ter metas. A escola precisa ter metas, seja de matrícula, seja metas orçamentárias, e tudo isso precisa ser cumprido. E só foi um pouquinho, mas eu acho que esse resumo define bastante. Bacana. Obrigado pelo excelente resumo, viu, Té? E agora vamos lá, sem mais delongas, da pergunta surpresa, que qual recurso te ajuda no dia a dia na organização do orçamento da escola? Então, quem quer começar? Olha, eu posso contribuir, né, falando que, assim, para mim, extremamente importante foi quando eu defini o meu planejamento estratégico dos próximos 5 anos, né? Então, foi lá em 2020, né, aonde eu queria chegar, aonde que o colégio estaria nos próximos 5 anos. Perfeito. E isso aí foi muito importante, vem sendo cada vez mais importante, porque é o foco. Então, a gente precisa ter um foco, né? Então, com base nisso, a gente constrói ali, né, o nosso planejamento mensal, o nosso planejamento anual, né, ou tudo que a gente precisa, né? E com base nisso também, eu entender quem são as pessoas que estarão com a gente lá aonde nós queremos chegar. Então, assim, tem várias metas definidas. Então, o planejamento estratégico, ele me traz muita clareza do que eu preciso fazer, das minhas ações, né? Como estratégica. E algo também que eu gosto de usar bastante é a análise SWOT. A cada 6 meses a gente faz ali a nossa análise SWOT, que mostra os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, as nossas oportunidades, né? E também as ameaças, né? O mercado em si. Então, a análise SWOT é uma ferramenta que eu utilizo aí a cada 6 meses para
ir atualizando. Uma das coisas também é o Canvas, né? Canvas é algo assim que foi incrível. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta, o Canvas, e a gente faz com a equipe de liderança, né? O Canvas aí anualmente. E lá, se quiser contar só um pouquinho o que é o Canvas para o pessoal. o Canvas, ele traz ali o modelo do seu negócio, né? Então, o que é o Colégio SEAS, né? Quais são os valores que ele entrega, né? Qual é o propósito do colégio, né? Quais são os seus fornecedores que contribuem para que a gente consiga, né, chegar aí no nosso propósito, quais são as pessoas. Então, o Canvas é um modelo de negócio que, quando você faz com a sua equipe de liderança, né, você tem clareza do que é realmente a sua instituição, né, para quem ela entrega, quais são os clientes que ela vai entregar a sua prestação de serviços, né? Quais são as famílias, o perfil de família, o perfil, né? Então, isso é extremamente importante, que é o modelo de negócios. Então, a gente desenvolve aí com a equipe de liderança e também é o que vem nos ajudando bastante. Então, são ferramentas, né, que a gente utiliza, dentre outras, né? Fora outras, mas são a mais importante aí que a gente utiliza aí para a gente conseguir aí. Eu falo, é o que nos motiva todos os dias, Sim. né, a entregar cada dia melhor o que a gente entregou ontem, né, então que nos motiva todos os dias a seguir nessa missão, porque quem está na educação é uma missão, né, é uma missão, assim, é um propósito de vida mesmo, e a gente faz com muito amor, então a gente precisa aí de algumas ferramentas para a gente ir numa condução, aí ter uma condução de como entregar aí nosso trabalho e aonde a gente quer chegar. Então, são as ferramentas que a gente utiliza. Legal. É isso mesmo. As ferramentas são essas, são coisas, às vezes são coisas muito subjetivas, né? A gente tem que estar sempre ouvindo, primeiro estabelecendo as metas, como a Sami bem disse. Com metas estabelecidas, a gente tem que ouvir todo o nosso público interno. Então, aí você tem N ferramentas, você tem pesquisas, você tem canais de comunicação, o próprio software de gestão da escola, que é o que te fornece, tabula os dados, coloca as informações. Um trabalho importante da secretaria, que é tabular as informações todas, a gente ter isso tudo para usar de base no orçamento. Então, assim, não é uma ferramenta, são várias, essas que a Sami mencionou, e tudo mais o que você puder fazer para reunir e registrar informações. E isso constantemente, durante o ano todo. Você tem que ir tabulando e criando históricos em relação ao que acontece realmente na escola, para que você possa fazer um orçamento considerando aqueles pontos que são mensuráveis e considerando fatores imponderáveis e variáveis diversas. Sensacional, né? Muita informação. Será que eu respondi? Muito bem. Tenho certeza que o gestor que estiver do outro lado escutando aqui Legal. é um capítulo para escutar mais de uma vez, porque tem muitas informações aqui pertinentes. E agora eu queria trazer as considerações finais. Então, primeiro, convidar quem estiver nos assistindo a seguir a Se Junta nas redes sociais. Então, nosso podcast está disponível nas principais plataformas como Spotify, Apple Music. Nós também temos o episódio como videocast, então também está disponível no YouTube. E vai ser um prazer ver vocês por lá. E antes de eu fazer minhas considerações também finais, queria só passar a palavra primeiro para o Paulo, depois para a Sami, de deixar mesmo a mensagem final que vocês desejarem para quem acompanhou a gente até aqui. Legal. Primeiro, eu gostei muito aqui da conversa que a gente teve, agradeço vocês por esse convite e espero que a gente tenha podido contribuir um pouquinho, né? Com o pessoal que está nos assistindo aí. E o importante é entender que o orçamento é uma coisa muito complexa. Mas se for feito com critério, com bases sólidas, né, e com conservadorismo principalmente, né, levando-se em consideração aquelas margens de erro que eu falei,
aí vamos chegar num... Assim, os riscos para o ano seguinte serão muito menores, né? Então, eu acho que a gente conversou muito, assim, muito superficialmente, né, sobre orçamento, embora a gente tenha falado muita coisa, né? Você resumiu bem tudo aquilo que foi falado aqui, mas cada pontinho desse que nós comentamos, ele se abre. Então, se a gente tivesse aqui que ficar falando da metodologia que a gente usa, a forma que a gente faz, a gente ia ter que ter outros podcasts aqui. Mas eu espero, mas eu espero que a gente tenha contribuído aí de alguma forma com o pessoal que está nos assistindo aí. Legal, eu só tenho a agradecer aí essa oportunidade, trazer o Colégio Ceias aqui para esse momento, né? Quem quiser segue aí, @Colégio Ceias. É isso aí. E eu aprendi muito nesse momento com o Paulo, principalmente, né? Muito técnica e trouxe muita coisa boa pra gente. E quem quiser também, eu posso contribuir, quiser procurar a gente aí, né? Lá, @Colégio Ceias, segue a gente lá, quiser mais informações, eu tô aqui para poder contribuir. Também faço processo de mentoria com gestores de escolas, né? Então, assim, tô aqui para atender aí quem precisar, tá? Então, eu agradeço a oportunidade e estamos aí, gente. E aproveitando também agradeço vocês, acho que foi muito aprendizado. Eu sinto que se eu fosse uma gestora, eu ia estar com um caderninho assim, já para aplicar um monte de coisa na minha escola. Então, eu agradeço vocês por terem vindo. São duas escolas que têm projetos muito incríveis, enfim, dá muito orgulho de ser parceiro de vocês. Passo a palavra para o Yuri. Obrigado, Té, por acompanhar e fazer o resumo tão bem. Também agradeço o Paulo, a Sami, foi ótimo aqui conversar com vocês, aprendi muito e espero que o pessoal que esteja acompanhando aí a gente do carro, de casa, tenha também curtido o quanto que eu curti participar aqui. Então, em nome da Se Junta, desejo a quem acompanhou a gente um muito obrigado, viu? Não deixa de seguir a Se Junta nas redes sociais, que lá a gente divulga os próximos eventos, os próximos episódios de podcast, e vai ser sempre um prazer receber você aqui com a gente para participar e aprender em conjunto, porque o nome Se Junta não é à toa, e a nossa intenção é sempre juntar toda a comunidade de tecnologia e educação. É isso, então muito obrigado, pessoal, e te vejo no nosso próximo Se Junta Cast. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.